Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso 5º episódio do Pod Terapias. A coisa tá indo. Bom, como sempre falo, Pod Terapias com S, plural. Existe tanta linha terapêutica e hoje, bom, semana passada, ou no episódio anterior, a gente falou com a Gisela Molossi, vocês conheceram, e ela trouxe uma nova convidada para nós hoje, Gilian. Doutora Gilian. Gilian. Isso, Gilian nome diferente e bonito. Dolinski. Você acredita que é polonês esse sobrenome? Acredito, Dolinski é bem polonês mesmo, verdade. Então tem uma com nome italiano, polonês e alemão aqui. E então alemão. Estamos bem diversificados. Exatamente. O alemão é meio difícil de pronunciar, hein? Vou tentar aqui. O meu é Bayer. Então é Bayer, simples, Ricardo Bayer. Bem Ricardo simples. Bayer. Então a gente está se conhecendo hoje. E eu não só estou te conhecendo hoje, doutora, mas estou conhecendo algo novo. Né? E aí, nesse algo novo, talvez eu use uns termos aí que não estão muito certos e que é normal quando a gente não conhece. Mas é por isso... Posso te chamar de você? Me chame de você, eu fico muito lisonjeada. Ok. Então, por isso que você está aqui, para falar para nós desse algo novo. Esse algo novo, quando você começou a falar sobre isso, Gisela, a principal palavra que veio foi integrativa. Sim, né? Verdade. E eu estava assistindo mais uma vez, revendo o nosso episódio esses dias, e aí quando eu falei sobre integrativa, eu falei sobre integrativa no sentido mais de ter várias áreas que podem lidar com o indivíduo, né? Mas eu, conversando com a doutora agora, um pouquinho antes da gente começar, eu percebi que não é só uma questão de ter várias áreas. Então, por exemplo, medicina, odontologia, psicoterapia, reiki e tantas outras infinitas. Não é só uma integrativa nesse sentido, mas é olhar o paciente de maneira integral, ele como um todo. É isso? Exatamente isso. E onde isso. que o dentista entra nisso? O dentista é o princípio de tudo. Tem um ditado que fala assim, ó, a saúde começa pela boca. Verdade, já ouvi esse ditado. Só que essa saúde começa pela boca não tem a ver apenas com a nutrição, com o que você vai comer, com a quantidade do que você come, mas também com toda a questão bucal, odontológica, posição dos dentes, bactérias que estão dentro da boca. Então, você também já deve ter ouvido alguém falar assim, mastiga direito, menino, porque o seu estômago não tem dentes. Então, assim, para as pessoas que participam das nossas palestras, eu sempre começo a palestra assim, com 2 ditados populares para integrar o conhecimento, para a pessoa começar a se aproximar de nós. O primeiro é, mastiga bem esse alimento, menino, porque o estômago não tem dentes. Então, a digestão que começa na boca e ela tem todo um trajeto. E termina lá no ânus, sim. Mas o estômago, ele tem que receber esse alimento já pré-digerido. Por isso que a partir do momento que você toca um alimento, o teu cérebro, ele começa a processar a textura daquele alimento, a pressão que o seu dente tem que pôr na hora que você vai morder. Se você observar, quando você for pegar um alimento crocante, você não coloca a mesma força mastigatória no alimento crocante do que no nhoque, por exemplo, numa massa. Ou numa sopa. O cérebro, ele processa imediatamente o que ele tem que fazer. Então, nesse momento, o intestino começa a funcionar, o estômago começa a funcionar, a boca, ela começa a liberar saliva quando você vê um alimento. Imagine alguém espremendo um limão agora na tua frente. Tá lá o Pavlov para provar isso, né? Tá lá, a ciência tá aí, né? Tá ali, só que tá tudo aos pedaços, né? Um Pavlov aqui, o médico gastro ali, o dentista ali, e ninguém une tudo isso em uma única coisa. A integrativa é unir tudo isso, tá? Trazer tudo isso
para olhar o indivíduo integralmente como um todo. Uhum. Você vai fechar os olhos, por exemplo, imaginar um limão. Você forma saliva dentro da tua boca, com os olhos fechados. Porque quando você fecha os olhos, as suas papilas, as suas glândulas salivares, elas não sabem se realmente você está vendo o limão ou não. Para o cérebro é tudo real. Uhum. Então, naquele momento, você começa a produzir mais saliva. Então, a digestão, ela começa ali. E o estômago, ele começa a se preparar para receber aquele alimento. Uhum. O intestino começa na hora melhorar a motilidade, porque está vindo alimento. Vai começar uma digestão. Então, eu já integrei, só nessa conversa com você aqui, rapidinho, eu já integrei o sistema digestivo por inteiro. É verdade. Agora, quando a gente fala dessa ligação que tem a mastigação ou a digestão com o nosso corpo todo, é com a mente também, né? Então, por exemplo, se eu estou muito acelerado, muito apressado, muito preocupado, eu vou lá almoçar, eu vou comer alguma coisa, eu só vou jogar para dentro alguma coisa e meu intestino vai estar entendendo alguma coisa disso, né? Escuta essa. Para você que está aqui assistindo esse podcast, presta bem atenção, porque essa pergunta eu acho que é a pergunta de todas as pessoas. Uhum. As questões emocionais, as conexões neurais. Sim. Olha só esse exemplo. Vamos imaginar que falte dente na sua boca. Uhum. Né? Você teve um problema odontológico, teve um problema dentário e perdeu dentes aqui, ó, do lado direito. Uhum. Esse lado direito, ele não vai ser utilizado na mastigação. Sim. Você não vai ter a força ali para triturar o alimento. Automaticamente eu vou me adaptar. Eu vou inclusive jogar para o outro lado a comida, talvez. Inconscientemente. O ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar em situações mais adversas. E a falta dos dentes também. A pessoa, ela extrai um dente, não repõe e fica ali anos com a falta desse dente. Uhum. Você continua a se alimentar, porque Questão de sobrevivência. é uma questão de sobrevivência. Só que você vai utilizar mais o lado esquerdo da sua boca para mastigar. Você não tem dentes do lado direito. Sim. Quando você mastiga do lado esquerdo, aqui na nossa coluna vertebral, é trocado. Tudo que é direito, quando chega ao cérebro, Isso mesmo. vai para o esquerdo, e tudo que é esquerdo vai para o direito. E na mastigação também. Uhum. Quando eu mastigo muito do lado esquerdo, eu ativo certa área cerebral no meu cérebro. Uhum. Eu deveria equilibrar os dois lados, mastigar dos dois lados, mandar uma informação, que o nome dessa informação é propriocepção, que é proprioceptiva. Quando você está com alimento e você mastiga do lado direito, mastiga do lado esquerdo, o cérebro, ele processa também isso. Uhum. E ele manda todo um retorno rapidamente através das ondas neuronais, através dos neurônios. Rapidamente, uma informação aferente. Rapidamente é milésimo de segundo. Uma informação aferente indo e uma informação eferente voltando. Só que você só utiliza um lado. Uhum. Então, começa uma descompensação também. Não só da mastigação, uma descompensação da posição da cabeça. Ou para o lado, ou tem gente que falta dentes posteriores, o queixo, para compensar, vai para trás e a pessoa sempre está assim, ó. Prostrada. Você sabe muito bem disso. Que a pessoa cabisbaixa, ela é uma pessoa que quem olha, essa pessoa está triste. O cérebro começa a liberar informações ali de tristeza, né? Liberar hormônios de tristeza, só da cabeça estar mais baixa. Ou seja, é um efeito dominó.
Porque a mastigação errada, a falta do dente levou a uma mastigação errada. A mastigação errada levou uma informação para o cérebro que fez uma mudança no meu corpo para eu poder me adaptar. Mudou E a aí essa postura mudança da minha postura da vai me cabeça. dar uma autoimagem. Essa autoimagem vai fazer com que as pessoas me tratem diferente. O tratar diferente vai fazer eu me colocar naquela posição de diferente. E aí vira uma bola de neve. É mais ou menos assim? Vira uma bola de neve. É exatamente dessa forma. Uhum. Se você encontra alguém, ó, você que está aqui nos assistindo no Pod Terapia. Se você encontra uma pessoa, essa pessoa está assim, ó. Você vai tratar essa pessoa de uma forma. Claro. Se você encontra alguém, essa pessoa está cabisbaixa, ó. Você imediatamente já vai imaginar o comportamento dessa pessoa, como que você deve tratá-la. Uhum. Você sabe que eu li um artigo científico sobre isso, que dizia assim, até o cachorro, quando vai atacar a pessoa, ele percebe pelo Sim, cheiro, claro. pela tristeza que a pessoa tá. Isso, na verdade, é intuitivo, isso é evolutivo, né? É tanto do animal quanto para o ser humano, né? E aí a pessoa não vai saber por que que ela chega, às vezes, no consultório até de psicoterapia e ela vai dizer assim, não sei por que ninguém me dá valor, né? E aí, às vezes, é por causa da posição, a postura que a pessoa tá, né? É mais ou menos assim, é isso? É exatamente assim. Você imagine que você não tem os dentes posteriores atrás. Uhum, Você não tem eles para travar a tua mordida. uhum, Com o mecanismo de compensação, o queixo vai para trás. Fica sim, assim. uhum, Porque você precisa compensar. E quando isso vai para trás, você joga a cabeça para frente para poder respirar melhor. E essa posição da cabeça faz exatamente isso aqui, ó. A pessoa olha assim, ó, uhum. conversa assim. Então, questões odontológicas de falta de dentes, que é o caso da nossa conversa agora, Sim. determinam a postura da cabeça. Uhum. A postura da cabeça determina a postura da sua coluna vertebral, Uhum. porque tem que compensar. Claro. A musculatura das costas, para manter a cabeça ereta, depende também da musculatura dos músculos aqui do pescoço, esternocleido, trapézio, e esses músculos, eles não são separados. Então você começa lá, músculo occipital, tá? É um músculo que fica aqui atrás da nossa cabeça. Nós temos um outro músculo que é o esternocleido, que ele ajuda a cabeça a ficar na posição vertical, nem inclinada para a direita, nem inclinada para a esquerda. Uhum. Aí nós temos os músculos das costas, trapézio, né? E isso termina, sabe onde? No pé. Eu imaginei. A postura, nossa, a gente chama de céfalo-podal, porque ela começa na cabeça e termina nos pés. Quando a gente fala de oclusão, a gente fala assim, ó, de única articulação do corpo humano, que é dupla, que é a articulação da ATM, ó. Direita e esquerda. Ela depende uma para funcionar a outra. Todas as outras articulações do corpo humano são articulações separadas. Esse pulso não depende desse para funcionar. Se eu tiver um problema nesse dedo, aqui, e essa mão ficar parada, eu tenho essa para movimentar por um tempo. A mastigação, os dentes, olhando pela odontologia integrativa, tá? Se você tiver problema em um dente, você vai usar um lado a mais para mastigar, forçando um lado e deixando o outro menos utilizável. Esse mecanismo começa a alterar todo o sistema. Ei, mas eu acho que não é só a parte de dente, né? Ó, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Semana passada eu troquei de óculos.
E aí o meu óculos ficou aqui um pouquinho torto e aí minha cabeça tentou ajeitar o negócio. E aí aqui já começou a puxar tudo meus músculos aqui. É a mesma coisa, né? Acho que a cabeça inteira vai ser assim, né? Não é só a parte da boca. Eu posso te falar sobre a questão do óculos, porque Ó, eu tenho que estar ajeitando aqui ainda. dentro da integrativa, nós temos agora o que a gente chama de SDP, Uhum, que é a Síndrome da Deficiência Postural. uhum, O que é a Síndrome da Deficiência Postural? Por exemplo, você, Ricardo, vai atravessar a rua. uhum. O sinaleiro abre para você atravessar. Rapidamente, existem músculos nos seus olhos. Uhum. Músculos que viram para a direita, para a esquerda, que são adutores e abdutores. Músculos que elevam teus olhos para cima, que elevam os teus olhos para baixo. Sim. Então, a musculatura que movimenta todo o globo ocular. Quando essa musculatura ela movimenta, o cérebro faz cálculo. Eu tenho que andar ou rápido, porque o sinal vai fechar. O meu passo tem que ser mais acelerado. Então, o teu cérebro, automaticamente, ele calcula tudo. Tudo, 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 tudo. O tempo de andar, o tempo de correr, o tempo de parar. Eu vou pegar esse copo aqui, ó. Os meus olhos, eu tô sem óculos hoje. Mas aqui, o meu olho, essa musculatura dos olhos que você está falando, ele está calculando a força que eu vou segurar esse copo, Sim. tá? E o tempo que eu tenho que fazer para que essa água chegue na minha boca, ó. Para que eu tome, tá? Então, tudo isso é uma conexão neural organizada pela musculatura dos seus olhos. Porém, claro, você fez uma lente, o oftalmo ele calculou essa lente para que você, além disso, calcule o grau que você tem, mas até que isso se acomode, essa musculatura que está em volta, olha que coisa. Que é a integração de um corpo como um todo. Você está com óculos novo, com grau novo. A musculatura que fazia todos os movimentos estava adaptada ao óculos anterior. Uhum. Agora, você vai se adaptar à nova lente que você está usando. E nesse momento, o teu cérebro aí está fazendo todos os cálculos de novo para te readaptar a essa nova postura de olhar, postura também de cabeça. Uhum. Então, nós falamos sobre integrativa. Isso. Eu, hoje, estou aqui como um dentista integrativo. Uhum. E um dentista integrativo é exatamente isso que você está ouvindo hoje. Ou seja, ele pode estar, o paciente lá, o teu olhar está lá na boca do dentista, da pessoa, do paciente, porém você pode observar outras questões. Eu devo, como uma profissional integrativa, observar tudo, até conversar com ele. Quando que você trocou seu óculos? Como que foi essa adaptação? Você trocou seu óculos, você percebia aquele degrau de quando você troca o óculos, parece que você vai pisar, sabe? Pô, nossa, o piso parece que está em falso. Então, tudo isso é de conhecimento de um profissional integrativo. Não que o profissional vá tratar. Sim. Ah, não, eu vou trocar teu óculos, eu vou mudar o grau do seu óculos. Não é da minha alçada. Está aqui o exemplo, inclusive, da Gisela, né? Que também é uma profissional mentora da saúde, assim que você comentou, e você também vai ter esse olhar, mas às vezes você não vai poder tratar de alguma coisa que você estiver enxergando ali, né, no paciente, Exatamente. de maneira integrativa. Então a grande questão é o olhar, né? É o olhar. Integrativo. É isso que a gente comentou bastante no episódio anterior, que é ter esse olhar integrativo, né? Eu saber que quando você está caminhando para mim, você já talvez tenha outras questões. E todas essas questões podem ser vistas, aí que tá. É só você estar disponível, né? Que a gente conversou bastante. Mas, para execução, a gente tem que contar com essa rede de apoio. Então, se eu sei que você tem uma amálgama, eu vou fazer uma recomendação. Olha, existe aí uma possibilidade desse mercúrio estar te intoxicando. Quem é que pode remover? Um dentista. Quem é um dentista? Um dentista biológico. Por quê? Porque quando ele for também restaurar novamente, ele vai colocar o produto correto.
que é já livre de repente, do plástico, né? BPA-free que a gente fala. Então, existe uma inteligência na odontologia biológica que é tentar, então, colocar no corpo aquilo que vai ser biocompatível. Isso que você falou da tua haste, do teu óculos, também existe uma outra questão aí, que pode ser que seu óculos tenha algum metal ou algum plástico que está te dando interferência já. E já teu organismo já está rejeitando. Tentando responder. Está respondendo já. Só que a gente fecha os olhos para os sintomas. Por quê? É verdade. Eu acabei de comprar, acabei de colocar, deixa eu me acostumar. Logo, logo acostuma, porque na hora que fizer aquele calinho aqui, eu paro de doer. Você entende? Então, são pequenas as coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente simplesmente fecha o olho e segue. Sim. Por falta de tempo, porque, deixa pra lá, eu não me acostumei a fazer diferente do que faço, né? Então, tá bom, vou deixar. É. E aí... E a gente vai deixando... Mas aqui me vem uma pergunta bem interessante e eu vou aproveitar que quando a gente estava na salinha lá, você acabou me provocando, falando um pouco de mim, né? E eu vou tentar trazer uma pergunta dentro dessa provocação. Tá. Primeiro eu vou explicar para o pessoal qual foi a provocação, tá, né? Você falou assim, olha, Ricardo, por exemplo, você tem os dentes de cima... eu não sei como é que eu vou falar isso tecnicamente. Como é que aquela questão do prognata, agnata, como é que é aquilo? Olha sou o quê? Você, a gente chama... Deixa eu contar isso. Nós temos padrão facial. Aham. Tá? Vários padrões faciais. Tá. Nós temos o retrognata. É aquele que tem o queixo assim para trás. Tá. Tá? O queixinho pequeno. É pouco desenvolvido, tá? Então o queixo é para trás. O prognata é aquele que tem o queixo para frente, igual no desenho. Não tem um desenho que tem um personagem no desenho que ele não lembro qual desenho você está falando, mas eu consigo ver uma pessoa assim. Sim, ele é o contrário, ele é para frente, ó. Tá? Traz características também de padrão emocional, tá? Onde o retrognata, com o queixinho para trás, traz algumas características assim de insegurança. E o prognata, de agressivo, homem das cavernas, sabe? Eu sou carnívoro, então traz essas características. A diferença do prognata para o retrognata. Prognata, queixo para trás, pequenininho. Eu já fui, tá? Depois eu te conto a minha história. Então temos algo em comum. Eu estou me recuperando ainda, que eu fiz uma cirurgia para corrigir, que chama ortognática. Ok. E eu era bem queixinho retrognata, também chamado de classe 2, quando esse queixinho é pequeno. Você sabia que é por isso que eu não consigo tirar minha barba mais? Que já ganhou volume aqui. Exatamente. É porque a pessoa, ela percebe que daí dá uma característica de normo-oclusão. Isso. Porque você tem o retrognata, o prognata e o normo, né? Que tem os padrões faciais todos do mesmo tamanho. Tipo, a parte inferior do rosto tem um comprimento, que tem que se adequar, ser o mesmo comprimento, bem parecido com esse comprimento da linha do cabelo aqui, ó. Pitágoras explica bastante isso, né? Exatamente. Isso é um tema para a gente voltar aqui e fazer podcast. Legal. Tipo, o Tá padrão certo que facial. a gente vai longe, né? Sim, o padrão facial e as características de personalidade pelo padrão facial. Isso dá um podcast só disso. Tá, mas deixa eu continuar minha pergunta. Continua. Ok. Só agnata, então nada a ver. A Retro e a pró. gente fala dentro da odontologia retro e pró. Tá bom. Tá, e norma, e eu né? sou retro. Retrognata. Porque eu tenho meu queixo mais para dentro. Ou seja, minha arcada dentária de cima pega meus dentes de baixo. Isso, cobre. Né? Lembra que eu conversei com você ali fora? E meus dentes somem. Os de Não baixo aparece. somem. Tá. Ok. E eu entendo. E eu realmente, dentro da minha prática terapêutica, eu acredito sim nessa morfologia do corpo em relação às nossas emoções, né? E sim, ao longo da vida, eu sofri muita insegurança na vida, né? Então, eu fui uma pessoa de muito baixa autoestima, né? Ainda tenho as minhas baixas autoestima, mas claro que aprendi a dar conta, também trabalhei bastante cura disso dentro de mim e tal. Então, eu posso acreditar e entender, eu consigo enxergar
esse processo morfológico do corpo. Não só dos dentes, não só da boca, mas do corpo como um todo, né? A doutora, inclusive, mencionou coluna e tem muito mais coisas, cintura, joelhos e tudo mais. Mas a grande pergunta que eu tenho é a seguinte. Então, olha só. Eu vou lá. Isso aqui, tecnicamente, eu corrijo com aparelho ou cirurgia? Isso é uma pergunta técnica só. Olha só. Primeiro, a gente vai trabalhar a musculatura, que é a parte de fora do seu rosto, porque você está muito acostumado a ter esse padrão mastigatório e esse padrão de oclusão. Eu não posso corrigir isso assim, porque você vai ter dores faciais. A gente chama de biocibernética bucal hoje. Uhum. Mas calma aí, eu não cheguei na minha pergunta. Minha pergunta é um pouquinho mais subjetiva. Então tá, vamos lá. Imagine que eu consigo corrigir isso ou com uma técnica de fisioterapia, ou com uma cirurgia, ou com um aparelho, com qualquer coisa, mas que eu corrija, tá bom? Mas vamos imaginar que eu não trabalhei a minha insegurança ainda, porque eu já trabalhei a minha insegurança bastante, isso eu sei. Mas vamos imaginar que eu não trabalhei a minha insegurança ainda e eu sou um cara muito inseguro ainda, né? Aí eu vou lá, trato tudo isso. Você consegue enxergar que depois de eu tratar tudo isso, isso vai lidar diretamente no meu emocional? Mas é na hora. Uhum. É automático isso. Mas por qual via? Porque assim, eu posso ter a via social. Então, eu me sinto bem, chego em casa, as pessoas falam, nossa, como você está bonito. As pessoas, eu não vejo mais no espelho aquilo. Então, é uma questão mais cognitiva, social e comportamental. É por essa via ou poderia ter outras vias? Não, você vai primeiro respirar e oxigenar muito melhor. Isso mesmo, que legal. É verdade. Sim. É verdade. Pense, você respirar... Ou seja, vai trabalhar hormonalmente, inclusive. Pense o teu corpo, o que ele mais quer, o que ele mais precisa e o que ele sabe lidar chama O2, oxigênio. Aham. E ele quer o oxigênio, e ele precisa, e ele vai receber do jeito que precisa, da forma que precisa. Tanto durante o dia, quanto à noite. Vou dormir melhor. Você vai dormir com a boca mais fechada, os episódios de ronco vão diminuir. Tá? Então, tudo isso vai melhorar. Você dormindo melhor à noite, respirando melhor à noite, você vai acordar um novo Ricardo de manhã. Claro. Você vai começar a acordar melhor. Acordando melhor, você vai ter um dia totalmente diferente. Vou te contar, uma pessoa que respira bem, ela é uma pessoa que tem mais paciência. Porque essa falta de paciência e a ansiedade tem a ver muito com essa questão respiratória. Nós tivemos agora numa palestra em Cascavel, que a gente tem andado pelo Brasil com o MOI, e em Cascavel a gente falou sobre o TDAH. Porque tem alguns casos de TDAH que pode ser confundido o diagnóstico com o paciente respirador bucal, o retrognata. Por quê? Porque é aquela criança que é hiperativa no colégio, é aquela criança que não consegue ficar parada, que ela não respira bem. Ela é um respirador bucal. Um retrognata respirador bucal. É aquela criança que ela abre a boca para respirar, está escrevendo, ela deita, escreve deitada. Assim. Sim. É muito característico para nós da integrativa, é muito claro, entendeu? Então, ela começa a apresentar características no colégio, a professora está falando no colégio, ela baixa, com um mecanismo de compensar para poder respirar melhor. Ela não tem paciência de ficar muito tempo ali parado, ela precisa levantar e ir ao banheiro toda hora. Então, por esse mecanismo respiratório, a gente consegue mudar o padrão, sim, de comportamento. Uau, isso é muito legal. E também, claro, não vai ser só isso. Ela pode fazer isso e ainda um trabalho de mudança de comportamento, né? Aproveitando a deixa da correção, isso? Um tratamento integrativo é um tratamento multidisciplinar. Você não vai tratar tudo, porque não é tudo dentro da minha alçada. O importante é
eu tenho uma competência tal para fazer o diagnóstico. E eu sei que você vai para terapia agora, você vai sim corrigir o teu retrognatismo, aprender a respirar melhor. Você precisa controlar algumas questões alimentares, melhorar a sua mastigação, a sua digestão, alinhar os seus dentes. Então, a importância do diagnóstico e do saber também encaminhar. Porque você precisa sim de um acompanhamento de um terapeuta, né, de técnicas, de terapias, porque você também nunca respirou direito. E, de repente, faz um tratamento, uma cirurgia ortognática e melhora teu padrão respiratório. Para de roncar. Estava roncando 10 anos, 15 anos da sua vida. Tudo isso exige também uma adaptação. E a terapia também. E aí sim entra a integrativa entre os profissionais. Tem a integrativa do olhar para com o paciente e a integrativa entre os profissionais. Você, Gisela, já teve alguém que você encaminhou para a doutora Gilial ou não? Já tive gente que eu encaminhei sim, mas lembra que fica cada um a critério da sua decisão, né? Sim. Então tem pessoas que estão disponíveis, tem pessoas indisponíveis. Eu já fiz um encaminhamento sim, mas a pessoa na época preferiu ir numa médica integrativa primeiro, certo? Porque ela tinha um problema muito grave de depressão. Que a gente olhava e não era a depressão aquela que a gente poderia tratar sistemicamente naquele momento. Então, para aquele dia, para aquela pessoa, o ideal é que ela fosse a um médico, olhar primeiro vitaminas, nutrientes, minerais, e um dentista, porque a gente já sabia que ela tinha uma amálgama, algumas coisas assim, que a gente já pré-sabia. Imagine na hora que ela sentasse e tivesse essa disponibilidade de ser vista, né? Só que, claro, aí, eu não consegui por questões financeiras, não tem problema. Pelo menos ela fez a remoção numa outra dentista. Entende? Então, às vezes, a pessoa também não consegue fazer os passos por questões financeiras ou por questões de tempo, algumas coisas assim. Mas você sabe que você abriu uma porta. Porque na hora que a pessoa entra, ela começa a ver o benefício. Na hora que ela remove uma amálgama também, com um dentista não biológico, talvez, eles já fazem, até por questão de estética. Só que eles não sabem também fazer a depuração pós-remoção. Quando você vai num dentista biológico, a gente sabe como fazer a remoção, a depuração pós-remoção. Tá? Então, o que é depurar depois? Você vai ficar super intoxicado porque você acabou de mexer, vai para tua corrente sanguínea. Então, existe uma série de cuidados que você pode fazer para você também fazer essa liberação aí sem maiores danos. Então, quando a gente pensa no integrativo, é isso. Essa pessoa veio até mim, eu entendi que o problema central dela não era só naquele dia, naquele momento. E sim que ela poderia também olhar para outras áreas. Mas eu não deixei de fazer o meu atendimento com ela. Ela estava encaminhada. E aí ela foi numa médica integrativa, ela começou a estar vendo, né? Porque também para recuperar vitaminas e minerais vai um certo tempo ali de fazer uma ingestão adequada e você ir medindo. E também tem que ver o nível de cada um. Então, para mim pode ser X, para você é X mais 1. Então, a gente tem que olhar isso. Mas daí eu volta? queria que você me mostrasse um pouquinho mais qual que é o trabalho do profissional, porque eu entendo que você é bastante psicoterapeuta, né? Quando você trabalha com constelação, quando você está trabalhando ali com o paciente através da tua fala, através da tua dialética, né? Eu queria saber como é que funciona o teu bate-bola no sentido, ok, você está percebendo que existe, a pessoa veio para você com uma queixa principal. Sim. Aí você, por já ter estudado a integrativa, inclusive provavelmente você fez o curso do MOI ou você construiu o MOI junto? Nós somos três parceiras. Ok. Estamos juntas. Provavelmente você foi aprendendo primeiro Sim, com elas ou com eles? O terceiro uma mulher com Olha, elas. nós unimos uma equipe de uma médica para trazer a parte médica para o MOI, uma dentista integrativa, uma médica integrativa e uma pessoa com conhecimento em constelação e que nos administra, que é a Gisela. Uma coisa eu percebi, que ela tem o dom do gerenciamento das coisas, né? Sim, ela gerencia, ela organiza, então... assim a gente é a tríade, né? Nós criamos uma tríade mesmo. Tá, mas eu não quero olhar a gerente agora, nem a administradora. Eu quero olhar essa profissional que aprendeu com essas duas profissionais da medicina e usa isso que aprendeu lá com os teus
clientes ou pacientes, Sim. né? Uhum. Eu não entendi direito como é que é o bate-bola ali. Tudo bem, você vai perceber que tem uma queixa principal, essa queixa principal você vai perceber que tem esse sintoma já aparece em alguma morfologia do corpo, Uhum. e aí você vai encaminhar Uhum. ou para doutora Gilian, ou para uma outra dentista, ou para um médico, né, ou para uma médica. E aí esse paciente vai lá e vai, mas como é que, e aí onde que você fica? Essa é a Sim. minha pergunta, enquanto você está Nesse caminhando. momento estamos em stand-by, literalmente. Ok. Porque eu tenho que deixar as coisas acontecerem. E cada um tem o seu tempo. Quando você vai conseguir ir no médico, é com você. Quando é que você vai conseguir fazer a consulta? É com vocês. Que eu digo, é ele, você mais o seu médico. Sim. Quando que você vai ter resultado? Quando que você vai começar a tomar as coisas? Isso aí, às vezes, vai 1 ano, Ricardo. Sem brincadeira, vai Eu 1 imagino. ano. Então a gente acompanha essas pessoas, a gente conhece as pessoas pelo nome, a gente fica realmente próximo das pessoas, que também é uma coisa integrativa. A gente conhece as pessoas, sabe? E aqui é uma das coisas que as pessoas não estão preparadas para isso, para 1 ano, para 2 anos, né? Ou para um processo, né? As pessoas querem essa coisa muito líquida. A pílula mágica eles querem, Aham. né? E aqui eu inclusive, né, vocês com certeza concordam comigo, né? Mas eu digo para todo mundo, olha, entenda que terapia é sempre processo, né? Não é ir lá e fazer alguma coisa. E processo leva tempo, né? Sim. Eu sempre falo, né? A cura, né? As pessoas estão procurando a cura, né? E a minha avó fazia sabão com... Talvez eu fale bobagem, mas acho que era com banha de Banha de porco, porco, com isso. soda cáustica e algumas coisas assim. E a minha avó fazia todo o preparo lá do processo e deixava, não lembro se era 1, 2 ou 3 dias aí, um tempo, né? E o nome daquele processo era cura. A cura do processo, Sim. né? Ou a cura do cal, quando o pedreiro vai passar o cal Aí, na ó. parede, né? Exatamente. Um dia antes ele tem que queimar o cal para no outro dia poder usar. E é isso que as pessoas não entendem. E eu As acho pessoas que- não entendem que cura é processo. E eu acho que você chegou no ponto, porque assim, ó, os meus avós faziam, os meus bisavós ensinaram eles a fazer. E eles tinham tempo e paciência. Hoje, quando a gente olha para a medicina integrativa, odontologia, biológica integrativa, as terapias integrativas, a gente está muito voltando àquela época. A gente está olhando para o que eles faziam lá, como eles comiam lá, quais acessos e informações que eles tinham lá. Então a gente está falando assim, para tudo isso que está aqui, vamos voltar um pouquinho para lá, porque lá a gente tinha mais saúde. A gente tá esquecendo da saúde, a gente está fazendo todas as outras coisas, mas ninguém está cuidando mais da saúde. E quando vem o olhar integrativo, é olhar para a saúde. Daí você me pergunta, mas Gisela, eles vão querer uma pílula mágica? Sim. E aí chega naquela hora que você tem que, às vezes, demitir o seu paciente, seu cliente, porque não existe isso. Só que eu acho, Gisela, que aqui é que entra muito também o teu trabalho, né? Ajudar terapeuticamente, né? Pegar ele na mãozinha e conseguir explicar isso, trazer a consciência disso, né? Exatamente. Que às vezes o médico lá da ponta, o integrativo, não vai ter talvez essa chance que você tem de fazer isso, né? Ou eu também, como profissional psicoterapêutico, ajudar o indivíduo a olhar isso. E por isso que a gente estabelece um relacionamento, porque quando a gente está num relacionamento, você entende que aquilo que eu estou te propondo é também uma facilitação do teu processo. Que você vai na tua caminhada, no teu tempo, do teu jeito, mas eu tô aqui, eu vou entender onde é que eu posso te mostrar caminhos, talvez, né? Daqueles que você tem necessidade, daqueles que você já está disponível. Então, você vai colher aquilo que você quer mesmo. Mas aí tem que ter o processo, e as pessoas não querem mais o processo, né? Não, mas existe o processo, e o processo é importante, a cura é importante. É verdade. Não é? Gisela, eu te perguntei se você né, onde estava o teu lugar e aí você comentou sobre essa questão de que a gente volta um pouquinho ao passado, né? E aí eu venho mais uma pergunta e a gente ainda vai ter que falar do MOI um pouquinho, porque a gente falou MOI e as pessoas nem sabem o que é MOI, mas a gente já fala Vamos disso. explicar. Antes disso, doutora Gilian,
quem começou isso tudo dentro da medicina foi um cara chamado Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina. Ele olhava a medicina bem diferente do que se olha hoje, né? Hoje se olha muito o sintoma, essa medicina alopática, né? A medicina integrativa, eu sei que a doutora é dentista, né? Mas olha a pessoa como um todo e olha para o corpo também, né? E ainda me contou antes que essa odontologia integrativa ou biológica vem muito da antroposofia, que também está dentro da medicina, né? Em que momento separaram essa coisa da cabeça ou dos dentes e do corpo? Essa é uma curiosidade que eu Essa é tenho. uma história excelente. É uma história longa. Então vai ter que ser para outro episódio, porque a Mas gente vai ter que falar do Moi ainda. Isso, vai ter que falar do Moi, porque é longa. Vou te contar que começa ali com o Rockefeller, tá? E as faculdades estavam passando assim por uma dificuldade financeira muito grande em uma determinada época. E Rockefeller, ele era um cara sempre visionário, que sempre pensou à frente. E ele estava, naquele momento, investindo numa indústria que se chama farmacêutica. E como existia uma decadência na universidade, ele fez uma proposta. Olha, eu tenho dinheiro e eu mantenho os laboratórios, eu mantenho a universidade, porém antes eu vou fazer uma análise em todas as universidades aqui dos Estados Unidos e daí eu vou montar uma grade. E se vocês seguirem a grade estipulada, eu invisto. E a faculdade pode se manter, né? Ela estava muito ruim das pernas. E assim aconteceu, ele investiu, a grade foi modificada, reduzindo muito a carga horária de nutrição, removendo a homeopatia, porque a homeopatia tem essa visão de olhar integralmente o paciente como um todo, questões bucais, odontológicas, não existia especialidades. Então começou dessa forma. E para explicar isso, eu venho aqui em um outro momento falar sobre esse relatório. Ótimo. Tá? Ótimo. Existe um relatório. Só que sabe o que é? Eu sei que é muita coisa, mas é legal falar isso para as pessoas entenderem que sim, teve um motivo, e o motivo assim não foi tão produtivo para as pessoas, não é tão produtivo para quem recebe o atendimento, né? O motivo de ter separado ou segregado tudo isso. E pelo que está falando é meio capitalista o motivo, né? Tanto que na Europa, né, se manteve ainda por algum tempo, porque as universidades, elas são cópias de uma universidade, modelo, né, que era de Oxford na época. Mas algumas escolheram a escola da França, que na França demorou para transformar esse padrão. Então, na Europa, por exemplo, em Portugal, para você ser dentista, você faz medicina e a odontologia é uma especialidade da odontologia. Então, se manteve isso, né? Mas eu volto aqui. Ótimo. Prometo para você que eu volto aqui para falar sobre esse relatório. Tá. Então, eu queria agora passar uma página aqui no seguinte sentido. Perceba que a gente falou um pouquinho sobre o que é essa prática que vocês trazem e principalmente como informação para o indivíduo, para os pacientes, para as pessoas que têm suas queixas, pessoas como um todo, inclusive eu, né? Mas quando a gente vai falar do Moi, o que a gente vai falar aqui, pelo que eu entendi, é para outros profissionais que possam querer trabalhar mais ou menos como vocês trabalham. É isso? Isso. O Moi é uma academia. Uma academia de formação para profissionais da área da saúde. E esse profissional da área da saúde, ele pode e aprende a olhar o paciente como um todo. A gente fala aqui da parte mental, que é a sua área, né? Você conversar, dá 20 minutos para o teu paciente falar. A gente fala do passo 1, que é a anamnese. Você, na anamnese, você tem que ouvir o paciente e não interferir com perguntas no momento que o paciente está falando. Você tem 20 minutos, me conte da sua vida. Quem é o Ricardo? Me conte. E eu só vou ouvir. Sim. E nesse ouvir eu vou anotar com riqueza de detalhes.
sem colocar as minhas questões ali. É difícil, hein? Você sabe, Sim. na sua área, que isso é difícil. Mas um atendimento integrativo, esse é o princípio 1, ouvir. E isso vocês começam a ensinar no MOI. No MOI. Nossa, é a primeira aula O que do significa método de MOI? atendimento. Medicina e odontologia integrativas. Aham. E qual profissional pode buscar esse curso? É para o profissional de saúde que quer agregar dentro do seu atendimento um método de atendimento integrativo para o seu paciente, fazer a diferença na vida desse paciente e, principalmente, ser reconhecido no mercado. Você sabe que hoje tem uma dificuldade em encontrar profissionais integrativos com essa visão? O paciente, ele tem dificuldade em encontrar um profissional que o atenda dessa forma? Eu tenho certeza que essa Sim, dificuldade nós existe. fizemos uma pesquisa e você entra ali no Google, dê um Google agora, se você procurar um profissional com esse conhecimento integrativo, que faça uma análise bucal, uma análise física e emocional em uma única consulta, não vai encontrar. Não tem. Fala. Surgiu exatamente dessa brecha aí, onde a gente vivia isso. Uhum. Né? Eu como paciente, a Giliane, claro que ela é dentista, mas ela é paciente de outras áreas. Então a gente entendeu isso também como uma demanda. Falou assim, olha só, onde é que eu vou achar isso em tudo isso no mesmo lugar? Não tem, porque estava tudo salpicado, né? Lembra que você falou, Gi, mas onde é que você achou onde é que você foi estudar? Eu falei, nossa, em tantos lugares, em tantas áreas, que no fim, eu falei assim, sabe de uma coisa? Se a gente juntar tudo num mesmo método, vai facilitar muito para todo mundo. E a gente tem muito dessa questão de trazer as pessoas para serem capacitadas. Lembrando que cada um vai atuar na sua área. Então, se você é enfermeira, você vai ser e continuar sendo enfermeira. Mas quando vem o Ricardo, você já olha que o Ricardo anda um pouquinho torto, você já olha que o Ricardo tem a questão do queixo, você sabe o que está acontecendo lá dentro do Ricardo e como que você vai ajudar o Ricardo, entende? Então, assim, de repente, na tua área, você já fez aquele olhar holístico. A gente gosta de falar holístico, mas agora a gente tem um olhar holístico, né? Sim. Você falou a palavra método. É um método? A gente fez um método em 7 passos, porque fica fácil das pessoas entenderem e começarem cronologicamente a estabelecer, né? Então, eu faria isso, eu vou para cá, eu vou para cá. Porque a maioria dos nossos alunos atende, sim, em consultório, né? Seja online ou físico. Então, a gente tem tanto físico quanto online, mas não é questão disso. A gente tem muito paciente também, cliente, desculpa, que eles são interessados no assunto. Que eles fazem por gosto pessoal e para cuidar das famílias e de si próprio. Por quê? O que a gente também entendeu do mercado? Nós temos já pacientes, clientes que sabem muito porque têm estudado. Então, quando ele chega para você, ele já sabe o que ele tem, ele já sabe os caminhos, ele já sabe as diretrizes, ele vai lá para reforçar. Lembra que a gente falou? Você até comentou comigo, né? Quando estamos aqui, eu, paciente, eu, cliente, somos dois em busca da mesma coisa, onde Sim. você tem a missão da autocura. Né? A gente não cura ninguém, você se autocura. Então, quando você chega com o teu conhecimento, eu venho aqui como ferramenta, como facilitadora e te mostro outros caminhos para você seguir. E o método MOI, ele reuniu tudo isso mesmo. Então, assim, você vai entender um pouco mais da medicina, sim, mas você vai entender como é que trata uma pessoa, com quantos X de miligramas de vitaminas tem que passar? Não, absolutamente. Jamais, e não é esse o objetivo. Senão já seria charlatanismo. E não é o objetivo, porque a gente, inclusive, tem a rede integrada que é justamente para facilitar. Lembrando que nada é obrigatório, né, gente? E aí você vai falar assim, eu tenho uma dentista, você vai passar na mão da dentista que também vai ensinar coisas de olhar para a boca. Mas quando a gente fala em dentista, a gente vai muito... Olha só como a nossa mente está bem quadradinha. A gente pensa que dentista é aquela pessoa que você vai, abre a boca, fica lá, ela olha o que tem, faz alguma coisa e você vai embora. Faz uma limpeza e você vai embora. Não. O dentista é uma pessoa que também já está te olhando entrar, já sabe o que você tem, ela já fez uma pré-visão aqui, ela vai abrir sua boca, ela vai achar campos interferentes, ela vai olhar a tua saúde como um todo e mais, né? Ela ainda pode dizer mais ou menos ali como é que tá a tua saúde geral e outras coisas aí. Sim.
Então, sabe? Como a doutora brincou antes, né? Não é Vidente, é vidente, é ver. ver o dente. Veio de ver dente. Ah, Porque é? através dos dentes Olha, você não sabia consegue disso. fazer uma previsão. Você falou sobre Hipócrates. Eu adoro falar sobre ele. E ele deixou escrito isso. Uhum. Ele diz assim, ó, um reumatismo sem a chance de cura deve ser procurado na boca. Uau. Tá lá. Aproveitando minha avó, ela também olhava no dente dos cavalos para saber como é que Opa. estavam as coisas e a idade. Mas isso é só brincadeira. Não, mas mas isso- É brincadeira, mas eu sei que é é, verdade. uhum. Doutora Gilian, primeiro só para... Acredita que a gente já tá Uma hora? fechando o nosso Tá tempo aqui? brincando, Ricardo? Ixi, É. já ficou pra próxima, hein? Já vai ficar para Nem- fora. nem- Olha, foi muito rápido isso aqui mesmo. Só para fechar em relação ao MOI, uma coisa muito interessante. Perceba que eu enxergo o que vocês me apresentaram aqui, algo objetivo, mas que permeia a subjetividade. Né? E achei muito legal você dizer que esse método, esse curso que vocês apresentam, tem uma metodologia. Né? Sim, né? Eu não sou adepto das metodologias, eu sou muito mais estudar e intuitivo, mas isso sou eu. Mas a nossa sociedade, os profissionais, eles precisam de uma metodologia para pegar alguma coisa e começar algo. Né? É importante, né? Claro, depois de estar caminhando, a pessoa vai ter o seu jeito de lidar com as questões, mas trazer uma metodologia é muito bom. Né? Então, achei muito legal essa palavra. E convido os profissionais aí que quiserem conhecer mais a procurar vocês. Doutora Gilian, como a gente está terminando, hoje é você que vai dar o recado. E você vai escolher se você quer dar o recado mais voltado para esses profissionais, ou seja, você achou um saco de pão e quer dividir com outros profissionais, né? Ou você quer olhar mais para esses clientes e pacientes que estão buscando cura. Ou pode olhar para os dois. Sim, eu vou E aí, olhar fale com hoje esse para o pessoal aí. profissional, porque hoje tem uma escassez no mercado de profissionais com essa visão integrativa. De olhar o paciente como um todo. O paciente hoje, ele deixou de ser paciente e se tornou um cliente exigente. Então, ele busca, ele tem hoje existe uma democracia na ciência. O paciente, ele entra através de uma rede de pesquisa e ele pesquisa a saúde dele. Ele pesquisa o resultado do exame dele e ele associa. E você, profissional de saúde, deve se preparar para lidar com esse paciente, para atender esse paciente. E como existe uma escassez do mercado, eu te convido a visitar aí o nosso Instagram, que é @academiamoi, e nós vamos atender você, vamos direcionar vocês e levar vocês para esse caminho da integrativa. Nós compactamos 30 anos de conhecimento, tá? Unindo medicina, odontologia, e fizemos um método para que você, profissional de saúde, em 7 passos, seguindo 7 passos, consiga fazer um atendimento integrativo. Convido, @academiamoi. Legal. Gratidão aí por vocês terem participado e terminamos aqui. Eu Joia? fico muito Abraço grata. aí, pessoal. Obrigada. Obrigada.